Bom dia, pessoal. Vamos lá, mais alguns minutinhos aqui com vocês na intimidade com o Senhor, né? O nosso Deus é o melhor, vou escrever assim, ó. Não coloque limites em Deus. É isso. Não coloque limites em Deus. Por que eu tô dizendo isso? Porque essa semana, né, desde segunda, a gente tem falado bastante, mais ainda dessa intimidade, dessa forma de se relacionar com Deus e diversas formas que nós podemos conversar com Deus. E o quanto é importante a gente escutar Deus. E hoje a gente vai ver de forma mais específica como que Deus fala, né? Porque a gente viu como nós vamos falar com Ele nessas duas últimas lives. Como nós podemos, o que nós podemos fazer para poder falar mais com Ele, ou como que nós podemos nos preparar para escutar melhor a voz dele. E assim a gente ouvir, ser obediente, aplicar e cada vez mais ter acesso a essa maturidade espiritual. E agora a gente vai ver como que Deus fala. E aí que tá a questão, porque assim, muitas pessoas colocam limites em Deus, né? Por causa da nossa limitação humana mesmo, né? Eu já fiz isso muitas vezes, antes de buscar esse desenvolvimento. Por quê? Por nós sermos pessoas limitadas, por a gente não conseguir fazer ou realizar determinadas coisas, quando nós pensamos em Deus, temos a impressão de que o nosso Deus, ele também não vai conseguir realizar. Porém, o nosso Deus, ele é ilimitado e a gente tem que lembrar sempre disso. Ele é o criador de tudo, ele é quem fez tudo, ele é quem formou você, quem gerou você desde antes da fundação do mundo. Ele é quem te conhece, ele é quem sabe o que está no seu coração, ele é quem sabe todas as coisas. E existem diversas formas dele se expressar, dele falar. E ontem nós falamos até da parte da natureza, de como que ele fala, né? Então eu vou repetir até um versículo que eu coloquei aqui ontem, que está em Hebreus, no capítulo 1, no verso 1 e 2, que diz assim: havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas. Percebe que desde lá do Antigo Testamento, Deus já falava de muitas formas aos nossos pais por intermédio dos profetas. Nestes últimos tempos nos falou mediante seu Filho. Então, assim, antigamente ele usava mais ainda de diversas formas. E hoje ele usa principalmente através de Jesus Cristo, que é o seu Filho, que é o Espírito Santo que habita aqui dentro de nós. E uma das formas que Deus fala muito é através dos nossos sentimentos, e muitas vezes a gente não valoriza isso. A gente não dá atenção para o que nós estamos sentindo. Porque o nosso sentimento que vem do nosso coração, nós sentimos, nós já falamos lá há muito tempo atrás, quando eu falei que o nosso coração, ele tem neurônios, né? São em média 40 mil neurônios presentes em nosso coração. E já foi comprovado pela ciência, e tem um Instituto Americano do Coração que ele fala muito sobre isso também. Depois, se você quiser pesquisar, acho que só de colocar assim no Google você já vai ver. Só que são vários artigos que tem lá. Deve ter algum em português também. Oi, Hélio, bom dia, seja bem-vindo. E nesse Instituto Americano do Coração, ele fala da parte de como o nosso coração, ele sente, como o nosso coração, ele pensa. Então, ao contrário do que muitos estudiosos acreditavam no passado, que primeiro era na mente, depois vinha para o coração e depois vinha para o corpo, eles comprovaram o contrário. Que primeiro nós sentimos no nosso coração, depois vai para a nossa mente, depois é distribuído para o nosso corpo. Então, o primeiro acesso, tanto é que o primeiro órgão a ser formado é o nosso coração. Esse é o primeiro órgão. Por quê? Né? Por que o coração é o primeiro órgão a ser formado? Porque quando Deus fala, ele fala através do coração. E desde que você já está sendo formado no ventre da sua mãe, ele já está ali, continuando a falar com você e comigo. Então, por isso que nós temos que prestar tanta atenção ao nosso coração. E o sentimento é uma das formas que tem de nós não limitarmos Deus, de nós prestarmos atenção e ouvir a voz de Deus, o que ele quer dizer com a gente, né?
E quando nós começamos a entender isso, o poder que há dentro do nosso coração, e a gente começa a observar que Deus vai falar com você através dos seus sentimentos, a gente vai preferir cuidar do nosso coração para que as nossas emoções, para que os nossos sentimentos sejam cada vez mais parecidos com aqueles de Deus, para que nós não tenhamos esses sentimentos ruins que muitas vezes a gente se depara e acaba sentindo nesse tumulto de mundo, mas que a gente aprenda a proteger e preparar para que a gente perceba através dos nossos sentimentos a presença de Deus. Então, comece a partir de hoje a observar os seus sentimentos. Mesmo quando você estiver sozinho, o que você está fazendo? Começa a ter foco na sua presença, no real, no presente. O que eu estou fazendo agora? Por exemplo, agora eu estou aqui concentrada, focada, fazendo lives com você. Fazendo a live com você, trazendo para você uma mensagem de Deus. E o que eu estou sentindo neste momento? Se eu sinto meu coração, de repente eu estou aqui no momento que era para eu estar em paz, e de repente eu sinto meu coração palpitar, eu sinto meu coração angustiante, e isso eu sabia que eu não estava sentindo antes, eu já entendo que Deus está querendo me trazer uma mensagem através do meu sentimento, que talvez alguém do meu lado, alguém próximo, está com o coração dessa mesma forma, e eu preciso falar um pouco sobre isso, sobre essa ansiedade, sobre esse coração palpitante. Então, muitas vezes Deus vai usar dos seus sentimentos para te trazer uma mensagem. E como eu falei, nem sempre a mensagem vai ser sobre nós, ou melhor, a maior parte das vezes não vai ser sobre você, vai ser sobre o outro. É muito comum também, quando você está nessa percepção e tem essa entrega de estar à disposição, estar a serviço do reino da luz. Quando nós nos colocamos a essa disposição, nós percebemos que às vezes tem uma pessoa sentindo alguma dor, né, no ambiente onde você está, e você que antes não sentia nada, estava tudo bem, de repente você começa, sabe, sentir uma dor aqui no ombro. Por exemplo, eu chego num lugar, eu estava super bem e do nada, de repente eu começo a sentir uma dor forte no ombro. E aquilo me incomoda, aquilo mexe com o meu sentimento, porque me fala, nossa, o que é isso que eu tô sentindo? E aí você percebe que talvez alguém naquele ambiente esteja sentindo essa dor e você precisa orar por essa pessoa. Você precisa orar por essa pessoa para trazer a cura para ela. E assim de diversas formas. Então, quando Deus fala conosco, nossos 5 sentidos também têm que estar muito perceptíveis, porque através dos 5 sentidos eu vou perceber essa minha voz interior, a minha voz interior falando através dos meus sentimentos, através da minha visão. Quando eu estou em qualquer lugar que eu chego, você começa a observar, não com os olhos naturais, mas a gente começa a observar as coisas com o olhar espiritual. E quando você já acorda pela manhã, já se entregando para estar a serviço de Jesus aqui na Terra, você já fala para assim, Espírito Santo, usa dos meus 5 sentidos para que eu possa perceber aquilo que Deus quer que eu comunique para as pessoas, aquilo que você quer que eu faça hoje. Que os meus 5 sentidos não sejam 5 sentidos terrenos, mas que sejam os meus 5 sentidos espirituais. Que o meu olhar seja espiritual, que a minha audição seja espiritual. Esse precisa ser o desejo do nosso coração quando nós estamos a serviço do reino de Deus. Esse precisa ser o desejo do nosso coração. E quando a gente vai para qualquer lugar, seja para o seu trabalho, seja para a escola, para a faculdade, para qualquer lugar que você estiver, até em ambientes desconhecidos, quando você vai fazer serviços externos na rua, você vai perceber que o seu olhar, ele não vai estar mais focado nas coisas da carne e nem vai estar focado em olhar para as pessoas como olhar de julgamento. Mas o seu olhar, ele vai estar voltado para aquilo que chama a atenção no reino espiritual. Não sei se você já se deparou com alguma situação assim, mas o seu olhar, ele vai sempre estar voltado para aquilo que te chama a atenção no reino espiritual. Então, de repente, tem uma pessoa de onde você está indo que, aos olhos humanos da maioria daquela multidão, não está sendo vista. Ela está sentada num cantinho em meio a uma multidão. Mas você consegue encontrar aquela pessoa, porque o seu olhar é um olhar espiritual. Então, você não enxerga a multidão, você enxerga aquela pessoa que precisa receber algo de você.
E oi, Marinalva, bom dia, sejam bem-vindos. Quintino, Hélio, todos sejam bem-vindos. Bom ter vocês aqui. E a mesma coisa com a audição, sabe? Quando nós nos colocamos à disposição para que os nossos ouvidos sejam ouvidos espirituais, a gente vai chegar nos lugares, você vai estar conversando com pessoas, às vezes até com parentes, com amigos, e você já falou assim, Senhor, que os meus ouvidos não sejam ouvidos naturais, mas que os meus ouvidos sejam espirituais, para que eu possa enxergar aquilo que o mundo espiritual, eu possa ouvir aquilo que o mundo espiritual quer que eu ouça, aquilo que você quer que eu ouça, para que a sua mensagem seja entregue. Então você vai ouvir em meio à multidão algo que precisa ser dito. Algo que precisa ser dito, algo que precisa ser falado, e o Senhor vai te direcionar também às pessoas certas que precisam ouvir. E por aí vai. É audição, é visão, é né, o seu próprio paladar. Muitas vezes o nosso paladar até muda, né? O nosso paladar até muda em meio a muita coisa, porque às vezes ao comer determinados alimentos, ali Deus fala com você, sabe? Ao provar da comida, da ceia, da refeição, né, que é um momento tão sagrado ali, um momento de ceia, um momento onde você convida Jesus para vir cear com você ali na sua refeição, principalmente quando você consegue reunir com a sua família. Aqui em casa a gente procura pelo menos uma refeição por dia, a gente senta todo mundo na mesa, a gente se alimenta, a gente faz a oração e ali a gente convida Jesus para vir cear conosco. Essa é a ceia, é o que ele quer, que sejamos, como ele diz lá em Atos, né? Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, se eu não me engano. Ele diz que estejamos em comunhão, em oração e no partir do pão. E isso não é só quando você está lá dentro de uma instituição que tem aquele momento lindo, né? De partilha ali. Mas isso é dentro da sua casa também, e você pode favorecer isso a todo tempo, porque a sua casa é a sua primeira igreja. As pessoas que moram com você é a sua primeira família. E muitas vezes a gente não faz uso disso para trazer as bênçãos para nossa casa. A gente não faz uso disso para poder aumentar a nossa maturidade espiritual. A gente não faz uso disso para entender mais do mundo espiritual, né? E perde essas oportunidades que somos nós que criamos. Então, tudo o que o seu coração desejar, tudo que o seu coração acreditar, você terá. Se você acredita que você está sentado em volta de uma mesa e que Jesus está ali ceando com você, é assim que é. É assim que é, essa é a ceia. E ali, através dos próprios alimentos, muitas vezes Jesus vem falar conosco, Deus vem falar conosco. Você está ali, né, saboreando tudo aquilo e o Senhor vai vindo e vai trazendo através de um sabor. Então, gente, assim, se colocar à disposição, se colocar em rendição para ouvir a voz de Deus, entender que Ele é um Deus ilimitado, não há limites para Ele. Ele vai falar com você de diversas formas, como está escrito aqui em Hebreus, no capítulo 1, de diversas formas. E hoje sempre através do Espírito Santo, mas Ele te utiliza de muitas formas através do Espírito. Mas para isso, nosso Espírito precisa estar mais disponível, precisa estar mais conectado com o Espírito do Pai. E aí você vai escutar através dos 5 sentidos, você vai escutar através dos sentimentos do seu coração, através de circunstâncias. Olha o que Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16, ele diz. Paulo usou a porta aberta como um sinal de que Deus estava falando. Olha só, circunstâncias. Paulo usou a porta aberta como um sinal de que Deus estava falando. Contudo, está escrito lá assim, contudo, permanecerei em Éfeso até o Pentecoste. Pentecoste, para quem não lembra, foi quando o Espírito Santo veio sobre os apóstolos e a partir dali eles tiveram a presença do Espírito Santo dentro deles. Então, contudo, permanecerei em Éfeso, Paulo dizendo que ia permanecer em Éfeso até esse dia de Pentecostes. Porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, mas os inimigos são muitos. Então, quando Paulo ele dizia aqui que abriu para mim uma porta ampla e promissora, mas ele sabia que os inimigos eram muitos, na verdade foi uma porta aberta que ele viu com seus olhos carnais, e através daquela porta aberta ele sabia que era um sinal que Deus estava falando com ele. Quantas vezes, eu não sei se já aconteceu com você, mas quantas vezes você não ouviu Deus falando com você através de circunstâncias?
através de você estar em dúvida se você ia fazer alguma coisa ou não, e de repente você viu algum evento, pessoas conversando, ou você viu realmente uma porta, né, de fato aberta, uma janela aberta, ou você viu cachorros correndo pela rua, ou seja, qual circunstância foi, e ali, na hora, você sentiu no seu espírito que era Deus falando com você, que era o sinal que você precisava para fazer o que você precisava fazer. Então, quando nós nos colocamos em rendição, Deus ele vai falar com você de várias e diversas formas. A única coisa que a gente precisa fazer é nos render a Ele para ouvir e falar que nós estamos disponíveis e acreditar que Deus é um Deus ilimitado. E Ele vai falar com você como Ele quiser, da forma que Ele quiser. Outra forma dele falar é através de pessoas, né? Então, o Senhor vem, me diz algo e eu escuto a voz do que Ele veio me dizer. Eu tenho certeza porque eu já me rendi, eu já me coloquei à disposição, meu coração já foi preparado, eu ouço a voz dele e eu entrego essa mensagem para outra pessoa. Isso a gente chama de profecia, né? Profetizar na vida de outra pessoa. Em uma outra live eu vou falar melhor, com mais detalhes sobre isso. Então você entrega uma mensagem do próprio Pai para essa outra pessoa. E às vezes, como eu já falei nas outras lives, às vezes uma mensagem que você não vai entender, você mesmo não vai saber o que significa, muitas vezes, talvez, pode ser que você saiba, mas pode ser que não. E aí você vai entregar, mas vai fazer sentido para aquela pessoa. E depois você vai perceber, quando você ir desenvolvendo a sua maturidade espiritual nesse sentido, você vai perceber que muitas pessoas vão chegar para você e falar assim: nossa, sabia, Hélio, que aquilo que você me falou aquele dia fez muito sentido e me ajudou até a tomar uma decisão muito importante na minha vida? E é assim. Então, Deus usa das pessoas para falar. E olha, vou te falar uma coisa. Deus, o nosso Deus, é ilimitado, gente. Então, não fique esperando que Ele vai falar com você através de pessoas, só de pessoas que, na sua visão, estão preparadas espiritualmente, porque não é verdade. Às vezes, Ele vai usar de um morador de rua, às vezes, Ele vai usar de um caixa de mercado. Você foi fazer compra, você está passando, de repente, ela fala alguma coisa para você. Muitas pessoas entregam mensagens de Deus para você e nem elas mesmas às vezes sabem que elas estão entregando, né? Muitas sabem quando elas estão rendidas e preparadas para levar a mensagem, e muitos às vezes falam sem estar preparadas, e mesmo assim Deus usa da boca dessas pessoas para poder trazer uma mensagem para você. Então não ignore, é importante que no seu espírito você tenha essa percepção e esteja preparado, porque você vai ter o discernimento. Um dos dons do Espírito Santo é ter o discernimento de espírito. É você saber quando é Deus falando com você e quando não é Deus falando com você. Isso você vai discernir somente através do seu espírito. O Hélio colocou verdade, ontem aconteceu comigo. Olha que legal, né, Hélio? Se você quiser compartilhar aí, pode compartilhar com a gente também como que foi, para que outras pessoas entendam também o como que isso acontece e para que a gente possa ficar mais sensível para quando isso acontecer. A outra forma de Deus falar conosco é através da Bíblia, que nós já falamos bastante aqui. Quando a gente for ler a Bíblia, a gente não simplesmente chegar, abrir a Bíblia e ler, né, como se fossem meras palavras, como se fosse um livro comum, mas que antes você se conecte espiritualmente. Você fala: Espírito Santo, revele para mim o que está escrito aqui além das letras, porque eu quero escutar as palavras que vêm diretamente da sua boca. Então, fala comigo através do Espírito Santo e que eu consiga ter a revelação que eu preciso ao ler ao ler a Bíblia. E aí o Espírito Santo vai vindo, você vai lendo e o Espírito Santo vai revelando para você no Espírito de como que tem que acontecer. Você falou e o apóstolo da minha igreja confirmou. Olha que legal, Hélio. Na verdade, olha, eu vou te falar que eu nem estava lembrando que eu tinha falado, né? Que Deus tinha pedido para eu falar com você. Tanto é que se você me perguntar o que foi, eu nem vou lembrar. Porque as mensagens de Deus são assim, né? Ele pede pra gente falar, a gente fala e depois até a gente esquece. Porque não é sobre nós. Eu sei que é sobre você. Então, o importante é ser obediente e levar a mensagem. Agora, saber o que se fez sentido, isso já não cabe a nós, né? Então, nem eu lembrava mais. Eu fico feliz por isso, né? Porque o Senhor, ele é assim, ele só quer corações disponíveis, né? Corações disponíveis. E que bom que assim seja.
E aí, a outra forma é a visitação de Jesus. Às vezes a gente tá mesmo fazendo oração, e na oração mesmo você acordado, mas você ali, né, conseguindo sentir todo aquele mover espiritual, você ali sentindo a presença de Deus, e você vê mesmo o próprio Jesus vindo falar com você. E é algo, assim, é sobrenatural, é algo lindo de se viver. E sabe o que me deixa mais triste, assim, chateada? É saber como Deus fala conosco de tantas formas, mas de tantas formas, né? Através da natureza, através das pessoas, através da Bíblia, através dos nossos sentimentos, através dos nossos 5 sentidos, da visitação de Jesus, através de visões que a gente vai falar. São tantas formas que Deus usa para falar conosco, e quantas pessoas que não param para escutar, né? Isso é o que me deixa assim mais triste. Quantas e quantas pessoas não param para escutar? Porque estão mais envolvidas com as coisas do mundo, estão mais envolvidas com as coisas terrenas e não tiram um tempinho, assim, um tempinho, que não precisa ser muito para poder ter uma concentração, para poder se entregar, se render para ouvir a voz do Senhor, sabe? Deus quer falar, gente. Ele quer falar, a única coisa que ele quer ter com você é o relacionamento. Ele quer falar o tempo todo. Por quê? Por que ele quer falar o tempo todo? Porque ele precisa que a mensagem do filho dele seja levada para todas as pessoas, para os confins da terra, para todo mundo. A mensagem dele precisa ser levada. As pessoas precisam lembrar que Deus existe, sabe? Precisam ter experiências com ele, assim como o Hélio teve. As pessoas precisam ter experiências com ele. O Hélio compartilhando o que aconteceu com ele, por exemplo, outras pessoas vão falar assim, nossa, isso que ela tá falando é verdade, né? Então não é uma coisa da minha cabeça, ou não é uma coisa que acontece só comigo. É verdade, porque aconteceu com o Hélio. E assim como aconteceu com o Hélio, vai acontecer com qualquer um de vocês. E Deus quer falar com você, mas se coloque à disposição para poder escutar. Agora imagina se o Hélio, por exemplo, estivesse mais focado nas coisas do mundo. Se ele estivesse mais preocupado com as coisas terrenas e não desse ouvidos, mesmo quando eu levei alguma mensagem para ele, mas que ele não desse ouvidos, não levasse a sério, que ele não tivesse separado um tempinho dele para estar aqui assistindo as lives, por exemplo, ou o momento dele de intimidade com o Senhor, se ele não estivesse fazendo nada disso, ele iria desperdiçar essa chance. Ele iria desperdiçar algo que o Senhor está querendo fazer na vida dele e que está relacionado com o propósito de vida dele, eu tenho certeza. Porque o Senhor, ele tem um caminho para você e ele quer que você chegue através do caminho dele. Mas para isso a gente precisa perceber o que ele diz, o que ele fala. Então, quantas pessoas ainda estão por aí à nossa volta, a minha também, na minha família, com os meus amigos, pessoas na minha convivência mesmo, que ainda não se abrem para escutar a voz de Deus. E o que nós podemos fazer para ajudar essas pessoas? Sabendo que isso é tão importante, sabendo que isso é tão real e o quanto é necessário. Pessoas estão morrendo, pessoas estão ficando sem respostas, porque elas mesmas não estão querendo ouvir. E isso é triste, é muito triste. E aí é onde nós precisamos, cada vez mais, através de testemunhos, por isso a importância de compartilhar igual o Hélio compartilhou, a importância através de testemunhos, a importância através de você chegar e falar do que Deus tem feito na sua vida para as pessoas, de você ser exemplo nas suas atitudes, nas suas ações, de você compartilhar as formas como Deus tem falado com você. E muitas pessoas vão achar meio louco, né? Vão achar que é loucura da sua cabeça, mas não importa, porque o nosso dever é só falar, né? O testificar no Espírito, isso é com Jesus, é com o Espírito Santo, então não cabe a nós. E aí outra forma de falar é através de visões. E sobre visões eu também posso falar mais detalhadamente num outro momento, porque há diversos tipos de visões. Mas uma visão, por exemplo, é quando a gente está em meditação. Meditação significa imaginação na Bíblia. Então, quando a gente está lendo a Bíblia, de repente você vai lendo e você vai imaginando a história que você está lendo. E isso, inclusive, é uma dica que eu dou para você. Toda vez que você estiver lendo a Bíblia, você imagina os fatos acontecendo como se você estivesse naquele momento. Imagina, essa é a visão que você vai ter. Aí, de repente, você leu, você meditou, pode ter tido uma revelação do Espírito ali naquele momento ou não,
Mas aí você silencia. Lembra que nós falamos ontem que é importante, depois do momento de oração, você silenciar? Aí nesse momento que você silencia, que você tá ali de olhos fechados, que você tá silenciando, o Espírito Santo ele vai trazer uma visão para você. E quando ele traz essa visão, é através de imagens. E naquelas imagens que ele trouxe para você, pode se tratar de você ou pode se tratar de uma outra pessoa, aquelas imagens que ele trouxe é a visão que você teve. E se você for buscar na Bíblia, tem mais de 200 citações onde Deus falou com as pessoas através de sonhos e através de visões. Então, os sonhos é outra forma do Senhor falar com você. O Hélio colocou, temos que ser obedientes a Deus, sempre, sempre, sempre. Deus falou, a gente obedeceu e a gente sobe um degrau na nossa maturidade espiritual e chega mais perto do nosso propósito. É assim que funciona. Deus falou, você obedece, você sobe um degrau na escada da maturidade e você fica mais perto de cumprir o seu propósito. Quer saber o que Deus tem preparado para você desde antes da fundação do mundo? Quer cumprir o propósito que Ele tem para você? Então seja obediente. Mas para ser obediente, a gente precisa se relacionar com Ele, tirar momento para Ele, usar das diversas formas que eu falei ontem para conversar com Ele e saber ouvir o que a gente está falando hoje, é saber ouvir a voz dele. E outra forma do Senhor falar conosco é através dos sonhos. Você sabe que até pouco tempo atrás eu não valorizava os sonhos como eu deveria valorizá-los. Eu já até me arrependi e pedi perdão a Deus por isso, né? Porque Deus tem falado muito comigo também através dos sonhos. Então, quando a gente vai dormir, acho que eu até falei um pouquinho disso ontem, quando a gente vai dormir é importante que a gente fale assim, Senhor, eu sei que os sonhos é um momento onde eu tô assim, totalmente inconsciente, né? Eu tô ali em um momento onde o meu espírito ele tá livre. E Deus, ele não dorme. Deus, ele não dorme. Ele tá dia e noite ali com você. Então, o espírito dele tá conectado ao seu dia e noite, você permitindo. E à noite, quando você não tá prestando atenção em mais nada do mundo natural, é o melhor momento onde o seu espírito tá livre para poder conversar com Deus. E se a gente vai dormir nessa intenção, a gente fala com ele, fala assim, Senhor, eu sei que os sonhos é uma forma de você conversar comigo. Então hoje eu quero receber uma mensagem sua através dos sonhos. Fala comigo. E aí você vai dormir. E de repente você sonha. E esse sonho, você vai saber discernir através do Espírito se foi um sonho de Deus ou não, porque nem todos os sonhos são de Deus. Mas quando você tem esse momento de oração antes, com certeza esse sonho vai ser de Deus. Né? Se você pediu, se você está rendida, se você está ali naquela presença, esse sonho ele será de Deus. E aí você vai sonhar. Só que você já tem que dormir com um caderno e uma caneta do ladinho, porque quando a gente acorda, a tendência é esquecer o que a gente sonhou, porque a gente volta ali para nossa realidade no mundo terreno. Então, já ainda de olhos fechados, você corre lá, pega a caneta e já vai anotando. Conforme vai anotando, vai vindo a memória e você não vai esquecer o que você sonhou. E depois, em oração também, você pede a interpretação para o Senhor daquele sonho. O que ele significa, o que quer dizer. E o Senhor, ele vai te revelar, porque ele sempre revela os desejos do nosso coração, quando está alinhado com o coração dele, né? Então, peça para ele a interpretação e ele vai te dizer. Você sabe que a primeira vez que eu fiz isso, eu não levava a sério essa questão de sonhos. E até que eu comecei a estudar como uma pessoa maravilhosa, que ela já estuda sobre os sonhos há muito tempo. É uma cristã, uma pessoa muito usada por Deus também. E ela tem estudado muito sobre os sonhos e tem vivido muito, né, através do que o Senhor fala com ela através dos sonhos. E ela falou isso, ela me ensinou sobre isso. E eu comecei a fazer. Na primeira noite que eu fiz, eu tava até meio sem conseguir dormir, assim. Eu lembro que eu dormi 2 ou 3 horinhas só. E nesse meio tempo que eu dormi, de 2 a 3 horas, eu tive 5 sonhos. 5 sonhos com pessoas diferentes, com circunstâncias diferentes, situações diferentes. E eu não queria esquecer nenhum dos sonhos. Então, eu já tinha deixado o caderno do lado. Quando eu acordei, eu ainda de olho fechado, eu fui escrevendo, pelo menos um pouquinho de cada sonho, para depois eu continuar a história. Que sabendo um pouquinho de cada um deles, eu não ia esquecer. E ali eu consegui anotar os 5 sonhos. E um deles era para eu entregar para uma outra pessoa, assim como a mensagem do Hélio, que foi acordada mesmo durante o dia, mas essa foi através de um sonho. E o Senhor me pediu para entregar. E através dessa entrega,
eu tenho certeza que maravilhas e grandes coisas vão acontecer na vida dessa pessoa para quem eu fui a mensageira, né? Levei a mensagem do Senhor para ela. Porque muitas mudanças na vida dela já começaram a acontecer e vão acontecer através dessa decisão que ela tomou a partir dessa resposta de um sonho. E uma outra que foi para mim mesma, que fez muito sentido, né? E me fez ter a certeza do que o Senhor está preparando para que eu possa fazer mais para frente. E assim foi. E ainda tem 2 sonhos que estão lá anotadinhos, que eu ainda vou ainda parar e meditar para que o Espírito Santo me revele o que quer dizer. E é assim, gente. Não limitemos Deus, tá? Deus é um Deus ilimitado. Deus é um Deus que está acima de qualquer capacidade que você possa ter ou possa pensar. Então, não limitemos Deus. Lá em Atos 10:10, só para a gente finalizar, está escrito assim. Então, sentindo fome, desejou comer. Aqui está falando de Pedro. Entretanto, enquanto a refeição estava sendo preparada, de repente sobreveio-lhe um estado de completo êxtase. Êxtase é uma outra forma de Deus falar conosco. Por quê? Às vezes você pode estar num momento de oração, conversando com Deus, e você não tem simplesmente uma visão, como a que eu falei. Mas você sai de si. Você percebe que você não está mais no mesmo lugar. É como se você realmente fosse arrebatado para um outro lugar. E você vive a experiência desse outro lugar. Oi, Marta, bom dia, seja bem-vinda. E você vive a experiência desse outro lugar. É como se o seu espírito realmente fosse levado para enxergar, né? Foi levado para presenciar o que está acontecendo em outro lugar. E você tem certeza de que você não estava ali, que você saiu dali. Então, isso é um estado de êxtase. E foi o que Pedro sentiu neste momento, onde ele sentiu fome e desejou comer. E aí, enquanto a refeição estava sendo preparada, de repente sobreveio-lhe um estado de completo êxtase. E foi isso que aconteceu com ele. Então, quando as pessoas perguntam, mas por que ler a Bíblia? Se eu já escuto tanto as pessoas falando, né, sobre ela. Porque quando você está lendo, você vai tendo a percepção no seu espírito de todas as formas que Deus falava com as pessoas. E de como nosso Deus é ilimitado. E de como tem tantas coisas ainda sobrenaturais ao nosso ver, né? Que para Deus não existe nada sobrenatural, porque ele já vive o natural para ele, o sobrenatural para Deus é natural. Ele já vive tudo aquilo. Só que para nós seres humanos, tudo que vem celestial, todo o acesso que a gente tem ao céu, tudo que a gente tem de experiências com Deus, para nós é sobrenatural, porque está acima da nossa limitação e da nossa capacidade. É algo que foge da nossa realidade de ser humano. Mas o que eu posso dizer, que é o que eu estou aprendendo muito, principalmente nesse último ano, é que Deus, ele tem inúmeras formas de falar conosco. E ele quer nos apresentar um lugar onde a gente ainda nem sonha que existe. Por mais que a gente tente imaginar, a gente nem sonha que existe. Ele quer nos apresentar esse lugar. Ele quer mostrar pra gente esse mundo espiritual que é lindo, que é maravilhoso, que existe, enquanto você ainda está nessa terra. Ele quer que você usufrua disso. Ele quer que você cada vez mais tenha experiências com ele. Que você perceba o quanto ele pode agir, quanto poder ele tem para agir na sua vida e através da sua vida na vida de outras pessoas. E é isso, por isso que ele disse, que eu não vou me cansar de repetir isso, que nós faríamos coisas muito maiores do que Jesus, foi o que ele falou. Sinais, milagres e maravilhas sempre acompanhavam Jesus. E hoje o Espírito de Jesus está em mim, está em você. Então, se a nossa vida hoje não está sendo acompanhada de sinais, milagres e maravilhas, tem alguma coisa de errado acontecendo. Porque se Jesus disse que nós faríamos e que isso nos acompanhariam, que acompanhariam os apóstolos depois de Pentecostes, que acompanhariam todos aqueles que recebessem o Espírito Santo e fossem uma nova criatura e passassem a viver não por nós mesmos, mas por Ele agora que vive em nós, se realmente a gente entende isso, quem nós somos, a nossa identidade, nós vamos ter que fazer sinais, milagres e maravilhas através do Senhor. Então, se hoje você ainda não está vivendo isso, essas experiências sobrenaturais, se você não está vivendo isso e acha que isso é só para algumas pessoas, começa a tomar posse disso, começa a se colocar em rendição, se colocar à disposição. E o Senhor vai começar a te usar para esses fins também. Tá bom? Um beijo para você e até amanhã. E obrigada, Hélio, por ter compartilhado conosco. Até mais, gente.